Olá, este é mais um vídeo da série sobre diagramas de fase ou diagramas de equilíbrio, e neste vídeo vamos falar sobre a solidificação em equilíbrio e fora do equilíbrio em um diagrama eutético e em um diagrama peritético. Vamos começar com o sistema chumbo-estanho, que é um sistema que tem um equilíbrio eutético. Nós iremos olhar três composições diferentes. A primeira delas foge do equilíbrio eutético. O equilíbrio eutético seria o equilíbrio entre líquido, alfa e beta. Então, são equilíbrios formados acima de 18,3% estanho e até 97,8%. Nós vamos começar com uma composição abaixo dessa, com 17,5% estanho aproximadamente. Nós começamos com um líquido em torno de 330, por exemplo. Ele vai se resfriando. Quando chegamos ao campo alfa mais líquido, torna-se possível a formação de cristais de alfa. O primeiro cristal de alfa a se formar tem composição alfa 1. Com o resfriamento, a gente passa a ter alfa 2, alfa 3, etc. Ou seja, a fase alfa vai ficando cada vez mais rica em estanho. E, correspondentemente, o líquido também vai ficando cada vez mais rico em estanho. É estranho esse fato? Ambas as fases vão ficando mais ricas em estanho? Então a liga vai ficando mais rica em estanho? É impossível. A gente tem uma composição fixa da liga. Não, a liga continua com a mesma composição média. É possível que ambas as fases fiquem mais ricas em estanho porque a quantidade delas está se alterando. Então, a fase que era mais pobre em estanho vai aumentando em termos de quantidade, a fase que era mais rica em estanho vai diminuindo em quantidade e as coisas se compensam. Este processo, então, de formação de alfa a partir do líquido termina quando chegamos à composição alfa 6, que corresponde à composição da liga. Ou seja, o líquido acabou nessa situação. Entramos então no campo de alfa, formamos apenas alfa, né? E a temperatura vai descendo até encontrarmos a curva Solvos, nesta temperatura. A partir desse momento, começa a se formar a fase beta a partir do sólido, ou seja, uma reação de estado sólido em que parte do alfa se transforma em beta, formando pequenos precipitados. Vamos olhar essa sequência esquematicamente nessas figuras. Então, começamos com o líquido, que tem a composição da liga, começa a se formar alfa, e o líquido muda um pouquinho de composição. Em seguida, o líquido muda um pouquinho mais, forma-se mais alfa, com uma composição diferente do alfa anterior. Ambos vão ficando mais ricos em estanho. O alfa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e entramos no campo em que temos apenas alfa. Eu não desenhei contornos de grão aqui, vamos supor que a gente está olhando dentro de um grão. Em seguida, numa temperatura mais baixa, forma-se o precipitado de beta dentro do alfa. Na vida real, isso poderia ser num contorno de grão, que é um bom lugar para nuclear coisas, mas pode ser também dentro do grão. Uma segunda composição que nós vamos olhar bem rapidamente é a chamada composição eutética. Para este diagrama, esta composição corresponde a 61,9% em peso de estanho. Nesta composição, o líquido, ao ser resfriado, entra diretamente no campo alfa mais beta. Ele vai realizar nesta temperatura, que é uma temperatura invariante, a reação eutética, que é a formação de líquido se transformando em alfa mais beta. Então, ele entra aqui, mas ele não entra de chofre. Ele realiza a reação eutética até o líquido se esgotar. Essa é uma microestrutura típica eutética. Este é um desenho, então vamos mostrar uma micrografia real. As lamelas pretas são a fase rica em chumbo, alfa. As lamelas brancas
são a fase rica em estanho beta. Por que se formam lamelas desse tipo? A questão é a seguinte. Vamos supor que a gente forme um cristalzinho de beta. Beta é muito rico em estanho. Então, ele vai expulsar átomos de chumbo. O líquido em redor vai ficar mais rico em chumbo do que a média. Isso é a situação ideal para nuclear um cristal de álfa, porque é um cristal rico em chumbo. Então vai se nuclear um cristal de álfa, que por sua vez vai expulsar átomos de estanho, porque ele é mais rico em chumbo. Então aqui é o lugar ideal para se formar mais beta, e assim por diante. Então formam-se esses cristais e a direção de crescimento é para um dos lados. Então, por exemplo, nós temos os cristais aqui formados, as lamelas. O crescimento vai corresponder ao avanço dessa frente de solidificação. A terceira composição que nós vamos olhar é uma composição um pouco mais pobre em estanho do que a composição eutética. Nós pegamos um valor em torno de 47%, alguma coisa assim, em massa de estanho. Então, o que acontece? Com o resfriamento, nós entramos no campo alfa mais líquido, numa temperatura mais baixa do que naquele outro exemplo. E aqui se forma o alfa 1, com esta composição. Em seguida o alfa 2, em seguida o alfa 3, como nós vimos lá. Então aqui os cristais de alfa se formando. Quando nós chegamos na temperatura eutética, 183 graus Celsius, a reação eutética começa a acontecer a partir do líquido restante. Então, o alfa formado na primeira fase permanece e forma-se o eutético a partir do líquido restante. Esse alfa é chamado de alfa primário. Isso aqui é a região eutética com alfa mais beta. Vamos ver agora o que seria uma solidificação fora do equilíbrio. Um exemplo possível. Por que aconteceria uma reação fora do equilíbrio? Basicamente, a questão é difusão. Para a reação acontecer, é necessária a difusão. Essa difusão é um processo que tem uma certa cinética. Se a velocidade de resfriamento for maior do que a velocidade de redistribuição dos átomos, então essa redistribuição não se completa. Vamos rever a solidificação em equilíbrio para aquele primeiro equilíbrio com 17,5% estanho. Nós fomos resfriando e foram se formando alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc. Como que nós desenhamos? Na T3, nós tínhamos o alfa 3 aqui. Na T4, o alfa 4. A composição é diferente, é mais rica em estanho. Como que nós desenhamos? O grão inteiro se transformou em alfa 4. Tá certo? Então, o centro do grão aqui, por exemplo, estava com essa composição de estanho. E o centro também passou para a composição mais rica. Tá certo? Todo ele se transformou. Para isso, não apenas é necessário que se forme a fase na superfície a partir do líquido, mas também que haja um fluxo de estanho para dentro, para enriquecer a parte central do cristal. Esta difusão é feita no estado sólido, é dentro do grão. Então esta difusão pode ser lenta e não dar tempo de acontecer. Então vamos comparar
o que seria uma solidificação em equilíbrio com uma solidificação fora de equilíbrio. No equilíbrio, nós já mostramos essa sequência, os cristais inteiros vão mudando de composição. Fora do equilíbrio, o que acontece? Inicialmente forma-se um cristal, semelhante ao que a gente mostrou no equilíbrio, e em seguida, na T2, por exemplo, forma-se um cristal em equilíbrio em torno daquele cristal, mas a parte central não muda de composição. Então a gente começa a ter como se fossem casquinhas. É claro que isso é gradual, não são casquinhas tão definidas assim. E assim por diante, vão se formando camadas cada vez mais ricas em estanho, e a parte central permanece com a composição original. Isso acontece exatamente assim? Não, a gente tem um pouquinho de difusão, então a parte central também vai diminuindo, vai se enriquecendo lentamente em estanho. Então a gente tem essa sequência. Vamos olhar isto no diagrama. A superfície do cristal de alfa segue a nossa curva sólidos. Por quê? Elas vão se formando em equilíbrio junto com o líquido. Entretanto, a parte central segue com a composição inicial formada. Essa composição A, ela segue por esta composição aqui. Então, a superfície está vindo por aqui, o núcleo está vindo por aqui, a composição média desse grão vai seguir por alguma curva entre esta reta e esta curva. Então, nós desenhamos esta curva verde. Ela poderia ser mais para a esquerda ou mais para a direita, depende dos coeficientes de difusão dentro do sólido. Então, primeira coisa, o que acontece? Quando nós estávamos no equilíbrio, quando a gente chegava no ponto B, o líquido se esgotava e entrávamos no campo alfa. Agora não. Quando a gente chega no ponto B, a nossa composição do alfa ainda não é a composição média da liga. Então a gente continua tendo líquido e a gente continua formando alfa. Isso só vai parar quando chegarmos ao cruzamento com esta linha, que seria o ponto C. Mas a gente tem uma questão aí. Quando a gente chega na temperatura de 183 graus Celsius, nós ainda temos líquido, que não acontecia no equilíbrio. A 183 graus Celsius é possível o equilíbrio entre alfa, líquido, que nós temos, e também beta. E agora? Será que vai acontecer a reação eutética com esse líquido que resta? Sim, é perfeitamente possível que aconteça. Então, ao invés de a gente chegar na composição C, nós temos a seguinte possibilidade. O líquido segue por esta curva, o sólido segue por esta curva, e a 183 graus Celsius a reação eutética vai acontecer para esta liga, que, relembramos, está abaixo da composição mínima eutética. Então, esta mesma liga, que no equilíbrio não formava eutético, agora vai formar eutético e vai chegar a uma microestrutura semelhante àquela de uma composição à direita de 18,3. Teríamos algo assim. A fase primária, formada com zoneamento, e o líquido que resta formando um eutético. Lembrem-se que essa microestrutura que eu desenhei é completamente esquemática. Vamos olhar agora uma situação bastante diferente, que é a solidificação de um peritético. Nos diagramas peritéticos, nós temos uma fase sólida, o alfa, cuja composição é intermediária entre a composição da fase líquida e a de outra fase sólida. Então, como seria a solidificação de uma liga com esta composição aqui? Cerca de 25% platina. Nós temos o líquido aqui, ele vai se resfriando, ele entra no campo líquido mais beta. O que vai acontecer? Vão se formar cristais de beta, como nós vimos no caso de alfa no diagrama anterior. Então, o líquido vai
descendo pela curva líquidos, o beta vai acompanhando essa curva. Nós chegamos na temperatura peritética, temos este líquido em equilíbrio com este beta. E começa a ser possível a formação de alfa. Onde que este alfa vai se formar? Ele vai se formar na interface entre líquido e beta. Porque a reação agora é líquido mais beta formando alfa, é diferente da eutética. Onde é que eu tenho líquido mais beta? Na interface entre os dois. Bem, se isso prosseguisse em equilíbrio, nós estaríamos entrando neste campo que é líquido mais alfa. Então, antes de entrar nesse campo, todo beta teria que ser extinto. Então, a gente tem líquido mais beta formando alfa. Quando beta se extingue, nós entramos no campo líquido mais alfa. Vamos cristalizando alfa com esta composição aqui. Ele acompanha esta curva, o líquido acompanha essa curva e, finalmente, o líquido se esgota e nós entramos no campo alfa. E depois, lá em temperatura bem baixa, forma-se um pouquinho de beta novamente por precipitação. Essa seria a sequência em equilíbrio. Mas, neste caso em especial dos diagramas peritéticos, essa reação quase nunca acontece no equilíbrio. Muito longe disso. Por quê? Bem, a fase alfa na reação peritética, que é líquido mais beta formando alfa, ela vai se formar na interface entre beta e líquido. É o único lugar onde eu tenho beta e líquido é a interface. Então ela vai formando uma casquinha. Agora, isso cria um problema. Desaparece com isso a interface entre beta e líquido. Como é que vai se formar agora mais alfa? Eu vou precisar de difusão de átomos ao longo dessa casquinha de alfa. Átomos vindo até beta para formar mais alfa aqui dentro e átomos indo de beta para o líquido para formar mais alfa aqui fora. Então, a casquinha começa a crescer do lado de fora e do lado de dentro. Mas para isso eu preciso de difusão. Essa difusão sendo lenta, a reação não vai acontecer de verdade. Então forma-se uma casquinha com uma dada espessura, que vai depender dos coeficientes de difusão e da velocidade de resfriamento. E finalmente a reação para. Este beta aqui, que deveria desaparecer para aquela nossa liga, ele fica encapsulado aqui e permanece vivo. E o resto da reação vai acontecer a partir do líquido, não vai ser mais uma reação peritética, e sim líquido formando alfa. Vamos ver isso no diagrama. Eu formei o beta aqui, cheguei aqui, tenho líquido mais beta. Eu iria ter a reação peritética, mas ela forma simplesmente uma capinha. Agora o que vai acontecer? O beta permanece lá encapsulado, e o resto da reação acontece a partir do líquido. Qual líquido? Este líquido aqui. Então é como se eu tivesse uma nova liga que está formando alfa a partir do líquido, simplesmente, e não a partir da reação líquido mais beta. Então, o líquido vai seguindo com esta composição, o alfa vai seguindo com esta composição e a gente entra no campo alfa. Apenas por um dever de consciência, eu mostro aqui um diagrama mais completo prata-platina, só para mostrar que essa região que a gente representou simplesmente como alfa, ela pode ser um pouquinho mais complexa, ter umas fases estranhas aqui dentro, mas isso não muda o nosso raciocínio. Muito obrigado.